Gálatas 5, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor para a nossa noite, para o dia de hoje. Sim, diz a palavra do Senhor. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nos achegamos diante de Ti nesta noite. Pedimos, Senhor, que o nosso coração seja transformado pela leitura, pela meditação na Tua santa palavra, Deus. Concede-nos, Senhor Deus, que os benefícios desse exercício espiritual sejam imputados sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham nessa noite, Pai. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quanto a mim, Deus Santo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Amém. Queridos e queridas, nós estamos então nessa série de mensagens chamada de Em Meio ao Caos, Esperança. E nós estamos vivendo, de certa forma, o caos, né? Como está a nossa vida nesses últimos dias, nesses tempos em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo tempos aí de incerteza, tempos de insegurança, tempos em que nós procuramos entender, muitas vezes, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso Brasil, e a gente não consegue. A gente está perplexo com muitas coisas. Ainda que não seja um evento inédito na história da humanidade, as pandemias, né? Nós temos várias relatadas na história ao longo do tempo. Só para citar algumas, a peste negra na Idade Média, que dizem que, pelos cálculos feitos, teria matado 25% da população da Terra. Mais perto de nós, nos anos de 1918 até 1920, a gripe espanhola, em que as pessoas sentiam os sintomas da gripe de manhã e à noite estavam mortas, né? E os corpos eram colocados do lado de fora das casas para que pudessem ser recolhidos e enterrados em valas comuns, construídas com tratores. Né? A gente vê tudo isso, mas nada disso é do nosso tempo. Então, nós estamos assim, nós fomos apanhados de surpresa por tudo isso, e às vezes o nosso coração ele fica desesperado, o nosso coração fica triste, o nosso coração fica angustiado. Então, onde conseguir esperança para viver em meio ao caos, para viver esse momento turbulento? No mínimo nós podemos dizer isso, um momento turbulento da história da humanidade. E a resposta é na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia seguro, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a âncora da nossa vida, como nós já vimos. Só para recordar, então, na primeira mensagem desta série, nós vimos que a esperança não confunde. Por quê? Porque ela é derramada no nosso coração mediante o Espírito Santo, mediante o amor de Deus que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, nos fala sobre isso. Essa foi nossa primeira mensagem. Então nós nos gloriamos até mesmo na tribulação, até mesmo em meio ao caos, porque nós somos moldados. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Na nossa segunda mensagem, nós vimos, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que nós somos chamados para uma esperança viva, uma esperança aqui, uma esperança nesta terra, e uma esperança que se dá diante da grande misericórdia, por causa da grande misericórdia de Deus, e mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nossa esperança é uma esperança dinâmica, é uma esperança para todo o dia,
aqui e no porvir, para hoje, para amanhã e para a eternidade. Nossa terceira mensagem, nós descobrimos quais eram os fundamentos, quais são os fundamentos que ancoram a nossa esperança, onde a âncora da nossa esperança está firmada, conforme Hebreus capítulo 6, versos 16 a 20. Nossa esperança, ela está ancorada, primeiro, num juramento que Deus fez, que Ele fez a Abraão, nosso pai na fé, que Ele iria nos abençoar, que Ele quer abençoar a toda a posteridade, a todos os filhos de Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Então Deus jurou, é o primeiro fundamento. O segundo é o caráter imutável de Deus. Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. E nós podemos então estar confiantes e seguros, nossa esperança firme no Senhor. E o terceiro grande fundamento em que nossa esperança está ancorada é no sacerdócio de Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele intercede por nós, onde Ele advoga as nossas causas, onde Ele fala ao Pai a nosso favor. Por isso, nossa esperança está ancorada nele. E hoje, na quarta mensagem desta série, nós vamos olhar e vamos aprender como a esperança opera em nossas vidas mediante a fé e mediante o amor de Deus. Nós olhamos para esses versículos que nós acabamos de ler e vamos perceber que o amor de Deus é o grande lastro, é a grande base para que nós possamos caminhar em meio ao caos, em meio a uma pandemia, em meio a uma enfermidade, em meio a uma tribulação, em meio à privação, com esperança no coração. Antes de irmos ao texto propriamente, vamos dar uma olhada no contexto geral em que esses versículos estão inseridos. A carta aos Gálatas é uma região que ali hoje, nos dias de hoje, é próxima à Turquia. É a região que antigamente se chamava Galácia, né? E ali Paulo, nas suas viagens missionárias, ele fundou uma série de igrejas. Então, esta carta não é uma carta particular, como, por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, que eram igrejas particulares na cidade de Roma, na cidade de Colossos, na cidade de Filipos. Aqui é uma carta que foi escrita a uma série de igrejas, a várias igrejas. E esta carta ela tem um propósito muito claro. Estas igrejas, elas eram formadas na sua maioria de gentios, ou seja, de pessoas que vieram do paganismo para o cristianismo. E acontece que naquela época, algumas pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo, passaram depois de Paulo naquela região e começaram a pregar que, além da fé em Jesus Cristo, era preciso usos e costumes, era preciso seguir os ritos cerimoniais do Antigo Testamento, principalmente o rito da circuncisão. E Paulo escreve então aos irmãos da Galácia, aos irmãos daquela série de igreja, para chamá-los de volta ao verdadeiro evangelho. Essa carta é dividida em 3 partes. Na primeira, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 21, Paulo defende a autenticidade do seu evangelho. Ele fala: eu preguei um evangelho verdadeiro a vocês, um evangelho que eu recebi do próprio Cristo, por revelação direta dele. E ele conta como ele, depois de encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco, depois de ser batizado por Ananias, qual foi a caminhada que ele fez para obter a revelação do evangelho. Então ele diz: eu não estou pregando aqui, eu não estou falando de vocês, de um evangelho que eu ouvi falar, que eu ouvi dizer, mas que o próprio Senhor Jesus me confiou.
E se alguém prega um evangelho diferente desse, seja anátema, seja maldito. Segunda parte da carta, capítulo 3 até o capítulo 5, verso 12, Paulo faz uma exortação, uma admoestação àqueles que estavam deixando o evangelho autêntico, o evangelho genuíno, para pegar esse evangelho mestiço, esse evangelho mesclado com o judaísmo. E ele bate pesado, dizendo que esses irmãos, se você ler aí o versículo 1 do capítulo 5 até o versículo de número 4, você vai ver que ele bate muito pesado. Ele diz: vocês estão desprezando o evangelho de Cristo, vocês estão desprezando a graça de Cristo. Se vocês querem voltar aos costumes, e ele chama esses costumes de circuncisão, vocês estão jogando fora o sacrifício de Cristo na cruz, porque o sacrifício dele não é suficiente para te salvar. Você está precisando de acessórios para a sua fé. Em seguida, terceira parte, vai do capítulo 5, verso 13 até o final da carta. Paulo, então, diz como nós devemos usar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. E esta liberdade, ela deve ser vivida em amor. Nós devemos ser servos uns dos outros, carregar as cargas uns dos outros. E nesta terceira sessão também existe uma exortação de virtudes e de vícios, de erros e de acertos na vida do cristão, que são chamados de obras da carne e fruto do Espírito Santo. Se você puder, depois dê uma lidinha, 6 capítulos rapidinho, numa sentada você lê a carta aos Gálatas todinho. Capítulo 5, então, Paulo começa falando dessa liberdade, ele bate pesado àqueles que estão trocando a liberdade conquistada em Cristo por usos e costumes. E nós queremos hoje falar com os irmãos com base nos versículos que nós acabamos de ler, a liberdade para a esperança. A liberdade para a nossa esperança, como ela se configura, como é que nós podemos ter esperança em tudo aquilo que nós vimos, uma esperança que não engana, uma esperança viva, uma esperança ancorada num juramento de Deus, no caráter de Deus e no sacerdócio de Cristo. Como é que nós vivemos esta esperança? A primeira coisa que nós aprendemos aí é que nós aguardamos esta esperança por meio do Espírito Santo. Veja aí, verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós engloba todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Todos aqueles que declaram sua fé em Jesus. Então, Paulo aqui diz: nós, pelo Espírito, por meio do Espírito, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, aguardamos a esperança. Olha que jogo de palavras interessante que Paulo faz aqui. Ele diz: aguardamos a esperança, hein? Podemos dizer assim, esperamos a esperança. Tudo isso vem de encontro àquilo que nós já aprendemos, que a esperança em Deus não é uma incerteza, eu acho que vai acontecer, mas é a certeza daquilo que nos está proposto, é a certeza das bênçãos que já estão determinadas por nós nas regiões celestiais, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1. É a certeza daquilo que vai acontecer. Então nós esperamos, nós aguardamos a esperança, nós aguardamos a certeza da justiça de Deus que provém da fé. Esse jogo de palavras aí serve para nos lembrar que a esperança em Deus, a esperança em Cristo, a esperança em sua obra, não é um eu acho, não é esperança vazia. O que é essa esperança da justiça que Paulo espera, que eu espero, que nós aguardamos? É a concretização de todas as promessas e bênçãos que a dupla justiça de Deus, cumprida em Jesus no Calvário, traz para as nossas vidas.
A ideia aqui é que por meio do Espírito Santo, pela fé, nós aguardamos ansiosamente aquilo que está prometido nas Escrituras, ao contrário daquilo que vem dos usos e costumes, daquilo que vem da lei. Veja algumas coisas. A lei, ela produz morte porque ela revela em nós o nosso pecado. A lei serve para isso. Mas o Espírito produz vida, porque o Espírito Santo regenera o nosso coração. O Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. A lei produz medo, produz tortura. O Espírito produz esperança e certeza. Porque através do Espírito Santo nós sabemos que nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Através do Espírito Santo nós não temos medo do inferno e da morte, porque Cristo Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito, então nós também seremos ressuscitados. Através do Espírito Santo eu não tenho medo do porvir, porque o Espírito Santo é selo e penhor. O Espírito Santo da promessa garante a autenticidade daquilo que Cristo fez por mim, e Ele é o penhor, ou seja, também a garantia de que nós seremos resgatados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto que os usos e costumes escravizam, o Espírito, ele nos faz viver em liberdade, de maneira que nós enxergamos que a nossa salvação, ela é concedida a Deus pela obra de Cristo, mas ela é aplicada em nós pelo Espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a ação trinitária em nossas vidas garante a nossa esperança. Nós esperamos pelo Espírito Santo, tanto no início da nossa caminhada, quanto no meio, quanto até no porvir. Nossa esperança é fundamentada na ação do Espírito em nossa vida. Segunda coisa que nós vemos, a esperança, ela provém da fé, a esperança dessa justiça que foi cumprida em Cristo Jesus, ela provém da fé. Ela não provém de rituais, ela não provém de obras, ela não provém de usos e costumes. De maneira que aqui nós olhamos então, veja, versículo 5, parte B dele. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Desde o Antigo Testamento, quando o profeta Abacuque diz, o meu justo viverá pela fé. Depois, Romanos 1,17, a mesma citação, o justo viverá pela fé. E aqui em Gálatas, Paulo faz mais uma vez a citação, o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus diz que também nós viveremos pela fé. Por que nós precisamos de fé? Para nos apropriar da justiça de Deus. Veja, Romanos capítulo 3, versos 23 a 26, um texto muito conhecido, nos ajuda a entender isso, porque a palavra do Senhor diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, sendo justificados, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar o que? A sua justiça, por ter ele tolerado os pecados cometidos até agora, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. A fim de que? Dupla justiça de Deus, veja como ela é. Deus seja justo, ele não deixa o pecado impune, mas ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. É por isso que nossa esperança na justiça de Deus provém da fé. É ali quando nós olhamos Deus agindo em nosso favor, desde a eternidade. Afinal de contas, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para nos salvar. E nós, com o coração regenerado pelo Espírito Santo, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo.
nós percebemos então que é ali que nasce a nossa esperança, a nossa salvação. Os usos e costumes, eles não podem trazer esperança, eles não podem trazer fé, eles não podem trazer alegria. Quando nós olhamos por que é que nós agimos de determinada maneira, é como reflexo daquilo que a fé produz e não para produzir fé. Deixa eu usar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, se eu andar só de paletó e gravata, isso vai produzir fé em mim? Jamais. Se uma mulher ficar sem cortar o cabelo, isso vai produzir fé nela? Se alguém, e assim nós podemos ir com um tanto de exemplos de usos e costumes que nós vemos por aí. Se alguém não trabalhar aos sábados, isso vai produzir fé nele? Não, jamais. Usos e costumes não produzem fé. Mas a fé pode nos levar a usos e costumes, a fé pode nos levar a atitudes, a fé pode me levar a andar de gravata, quem sabe, ou a não cortar o meu cabelo, ou tudo. Mas não que isso seja aquilo que vai produzir fé no meu coração. Isso é um reflexo da fé produzida pelo Espírito Santo em meu coração. Por isso, o apóstolo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Aquilo que é externo não tem valor, o que tem valor é aquilo que é interno. É aquilo que está dentro do nosso coração. Já diz o ditado popular, o hábito não faz o monge. Eu poderia adaptar isso aí e dizer, a Bíblia não faz o crente. Não adianta eu andar com a Bíblia tipo desodorante debaixo do braço. Isso não vai produzir fé em mim. A fé é um produto interno, operado pelo Espírito Santo em nós, mediante a ação dele em nossas vidas. Em Cristo Jesus, as atitudes, elas são decorrências daquilo que Jesus fez e não obras para me justificar diante de Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa meditação no dia de hoje. Porque a fé atua através do amor. Veja, nós olhamos aqui e enxergamos nessa passagem, nesse trecho das Sagradas Escrituras, as três grandes virtudes teológicas do cristão. As três grandes bases para a nossa vida, fé, esperança e amor, que estão por toda a Escritura. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que as atitudes que não provêm do amor, de nada valem. Lembra-se o que ele diz lá? Eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada. Paulo, em outros textos, continua afirmando que a fé, que a esperança, que o amor é que são as bases sobre as quais nós construímos a nossa vivência cristã. E quando nós olhamos para essas três virtudes e olhamos para Deus, nós percebemos, por exemplo, Deus tem fé? Não, Deus não tem fé, não precisa de fé, não precisa crer, Ele é Deus. Ele gera fé em nosso coração, mas Ele mesmo, para quê? Vai ter fé em quê? Se Ele é o autor da fé. Deus tem esperança? Não, Ele não espera nada, Ele manda e tudo acontece. Né? Mas a terceira virtude, Deus é amor. Então o amor dessas virtudes é aquilo que é reflexo da nossa filiação divina, é reflexo da imagem e semelhança de Deus colocados em nós, de maneira que todo ser humano ama, seja ele bom, seja ele mau, seja ele crente, seja ele descrente, ele ama de alguma forma e de alguma maneira. É um reflexo da
própria divindade colocada no ser humano. E esse amor faz com que a fé em nós, ela seja uma fé produtiva, ela seja uma fé que me leva a ter atitudes, ela é uma fé que me leva a ter caminhos, a andar por determinados caminhos e abandonar outros. Interessante quando nós olhamos para isso, porque muita gente, numa leitura errada daquilo que diz a fé sem obras é morta, achando que a fé ela é gerada pelas obras, não. Eles confundem as coisas. As obras, eles são resultados da fé, porque as obras são o fruto da nossa fé que se manifesta no amor de Deus derramado em nós. As obras não são as raízes nem da nossa fé e nem da nossa esperança. Consegue perceber isso? Então, Paulo aqui, ele diz que a fé, ela atua por meio do amor. E quando nós olhamos isso, nós vemos um ciclo permanente, infinito, que acontece aqui, o ciclo do amor. Deus derrama o seu amor no meu coração. Eu amo as pessoas, eu amo a Deus. O amor volta, o amor vem, o amor vai produzindo todo um comportamento. É por isso que a fé, ela atua pelo amor. É por isso que quando Paulo escreve lá no capítulo 13, verso 2 de 1 Coríntios, dizendo que se eu não tiver amor, eu posso ter fé até para transportar montanhas. Isso não serve de nada. Quero lembrar uma história aqui. Conheci uma pessoa que o marido foi embora de casa e deixou ela com 2 filhos. Um tinha 11 anos e um tinha 10 anos. E esta era uma mulher de fé. Era uma mulher de muita fé. E ela começou então a exercitar a sua fé. Só que a sua fé foi uma fé na fé. Ela não foi uma fé em Deus. E eu digo por quê? Porque ela começou a fazer simpatias. Ela começou a pular de igreja em igreja. Ela começou a buscar benzedor. Ela começou com uma série de atitudes que nós poderíamos dizer uma atitude de fé. Mas era uma fé na fé. Não era uma fé no amor de Deus. E o amor de Deus, bondoso, misericordioso, estava sendo derramado na vida daquela mulher e ela não conseguia identificar isso, e não conseguia ver isso em meio às dificuldades. E essa mulher era minha mãe. Então eu posso dizer isso porque é da minha vida que eu estou falando, da vida da minha família, da vida da minha mãe, uma mulher de fé, mas que num determinado momento da sua vida teve fé na fé. E a fé então operou de maneira diferente na vida dela. A fé deve produzir em nós o amor a Deus e o amor ao próximo. A fé, ela se manifesta no amor, fluindo em nós e através de nós, vindo de Deus, passando por nós, atingindo as pessoas ao nosso lado, voltando em amor ao nosso Deus. E assim esse ciclo permanente, infinito de amor que produz vida e vida abundante em nós. Quando nós olhamos para isso, para essa operação, e aqui existe uma palavra muito interessante que é traduzida aqui como operação, que é a palavra energeia do grego aqui. Então a energia da fé, ela se manifesta no amor. Se a minha fé não me leva a amar, se a minha fé não me leva a buscar a Deus, se a minha fé não me leva a buscar o bem do próximo, tem alguma coisa errada com a minha fé. Porque a fé verdadeira, autêntica e genuína, ela se manifesta no amor a Deus e ao próximo. Por isso nossa esperança, ela é ancorada na fé e no amor.
Olhando para esses dois versículos, nós então concluímos o seguinte. Primeira coisa, devemos viver guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o ponto, é o norte das nossas vidas. Ele nos leva a enxergar Jesus Cristo, ele nos leva a olhar para o Pai, ele nos leva a olhar para nós mesmos e ver a nossa pecaminosidade, os nossos erros, as nossas falhas. Segunda coisa, o Espírito gera em nós esta esperança da justiça de Deus executada em Cristo e que será plenamente aplicada em nossas vidas na segunda vinda de Cristo. Então, nós não precisaremos mais nem de fé nem de esperança, nós vamos viver apenas no amor de Deus eternamente. Mas enquanto isso não acontece, terceira conclusão, devemos viver essa esperança por meio do amor a Deus e o amor ao próximo. Quais as aplicações disso para a nossa vida? Aplicações práticas. Primeiro, se você ainda não conhece, se você ainda não sentiu o Espírito Santo agindo em você, agindo na sua vida, mostrando a verdade do Pai, trazendo esperança ao seu coração, se você está em desespero, ore para que o Espírito Santo venha sobre o seu coração. Diga a ele: Espírito de Deus, venha produzir esperança no meu coração, mediante a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Manifeste a sua fé ao Espírito Santo. Fale com ele. Fala para ele vir e aplicar a obra redentora de Cristo na sua vida. Segunda coisa, abandone o legalismo inútil. Tem muitas pessoas vivendo sobre usos, costumes que são inúteis, achando que isso vai produzir a bênção de Deus. Se eu andar desse jeito, se eu me comportar desse jeito, Deus vai se agradar de mim e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Não é isso. É o inverso. Eu faço isso porque isso agrada a Deus. Eu faço isso porque Deus tem prazer nisso. E não por ganância. Como a gente aplica isso na nossa vida, meu querido, minha querida? Ame sem interesses. Porque um amor interessado não é exatamente amor. Mesmo? Viva para Deus. Como eu faço isso? Sendo fiel às coisas que Deus nos pede que façamos, mas não por medo. Não por medo. A palavra do Senhor, por exemplo, diz que aquele que contribui o faça com alegria, não por medo ou por ganância. Aquele que ora, aquele que preside, aquele que busca, são tantas as virtudes, mas todas devem estar baseadas no amor de Deus e não no medo, e não que isso vai fazer ou trazer algum benefício. E terceira coisa, deixe o amor de Deus operar na sua vida. Como assim? Preciso que eu ame a Deus, é preciso que eu ame a próximo. Para amar é preciso conhecer. Você conhece a Deus? Como conhecer a Deus? Ele se revela em nós, ele se revela a nós. Ele se revela em nós, pelo seu Santo Espírito agindo em nós, mas ele se revela a nós por meio da sua palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, conheça o Senhor. Para amar, além de conhecer, é preciso relacionar. Às vezes nós conhecemos pessoas, sabemos quem são, mas nós não as amamos. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com elas. Então é preciso haver relacionamento. Como é que é relacionamento? Intimidade, constância. Fale com Deus, ore, converse com Ele, mas mais do que falar, escute. Veja o que Ele está falando, veja o que Ele está querendo dizer. E manifeste como fruto disso o amor ao próximo, sempre que possível. Demonstre a bondade de Deus por gestos e atitudes concretas na nossa vida. Bem, olhando para isso então, nós lembramos que é pela ação do Espírito que
que nós aguardamos a esperança da justiça. Esta esperança provém da fé. E a fé, ela atua, ela manifesta o seu poder, a sua energia, através do amor a Deus e ao próximo. Vamos orar?